Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Martins Pena, o pai do teatro no Brasil. Ele foi o primeiro dramaturgo de destaque do nosso país e um dos primeiros a retratar o processo de urbanização no século XIX. Sua vida foi totalmente dedicada ao teatro. Escreveu 30 peças, das quais 20 são comédia, o que o tornou fundador do gênero da comédia de costumes no Brasil. Foi considerado o Molière brasileiro, numa referência ao famoso autor francês. Com seu estilo bem-humorado e totalmente irônico, Martins era bastante afiado ao tratar de temas da sociedade e suas instituições. Foi também diplomata e patrono da cadeira número 29 na Academia Brasileira de Letras, por escolha do fundador Arthur Azevedo. Em sua obra, ele se debruçou sobre a vida do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX e explorou o povo comum da roça também. Alguns historiadores dizem que se a gente perdesse todos os arquivos históricos que temos do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX e sobrasse apenas as peças teatrais escritas por Martins Pena, nós teríamos conteúdo suficiente para entender como foi essa época da nossa história. Apesar de sua obra ser do período anterior ao romantismo, é considerada teatro romântico, mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Luiz Carlos Martins Pena nasceu no dia 5 de novembro de 1815, no Rio de Janeiro. Era filho de João Martins Pena e Ana Francisca de Paula Julieta Pena. Seu pai era desembargador e não tinha muitas posses. Martins ficou órfão de pai com 1 ano de idade e com 10 órfão de mãe. Seu padrasto, o militar Antônio Maria da Silva Torres, após a morte da esposa em 1825, durante o parto de sua filha, deixou Martins sob a orientação de tutores que o ingressaram na carreira comercial. Martins completou o curso do comércio em 1835, aos 25 anos de idade. Mas, cedendo à vocação, passou a frequentar a Biblioteca Nacional e a Academia Imperial de Belas Artes, onde estudou arquitetura, desenho, estatuária e música. Dedicou-se também ao estudo da história, literatura, teatro e línguas, mostrando facilidade para dominá-las, o que facilitou posteriormente o seu ingresso na carreira diplomática. Em 1938, tornou-se funcionário público, indo trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde exerceu diversos cargos. Nesse mesmo ano, foi representada pela primeira vez uma peça sua, O Juiz de Paz da Roça. Mas, como era funcionário público, por medo de perder o emprego, ele não assinou a autoria da peça. As primeiras peças de qualidade profissional do Rio de Janeiro foram de Martins Pena. O teatro brasileiro, até a metade do século XIX, era muito português. O Brasil estava começando a se distanciar de Portugal. Nem existia um Brasil direito. Motivado pela criação de um teatro tipicamente brasileiro, favorecido pelo interesse de João Caetano, o mais famoso ator da época, Martins Pena iniciou sua carreira de teatrólogo, optando pelo único gênero teatral que poderia se adaptar às circunstâncias históricas do Brasil daquela época, a comédia de costumes, em geral, de apenas um ato. É que as elites imperiais, fossem as urbanas ou as do campo, eram ainda muito mal instruídas, o que não permitia a criação de textos mais elaborados. A classe média, além de pobre, também era muito mal instruída. Nessa época existiam muitos analfabetos no Brasil, restando apenas os escravos. Estes, quando apareciam representados, eram como moleques de recado ou amas de leite. Ou seja, não havia outro caminho para o jovem teatrólogo senão a utilização do riso para registrar a sua época. Algumas comédias eram sátiras aos costumes rurais, revelando os hábitos curiosos, a fala simples e a extrema candura das pessoas da roça, criaturas broncas e rústicas, quando comparadas aos homens da capital, requintados e espertos. Porém, os caipiras tinham com frequência melhor índole que os tipos da corte.
Até os pequenos corruptos, como o juiz de paz na roça, não deixavam de possuir certa inocência simpática. Já as peças que focalizavam a vida urbana tinham uma leitura irônica dos problemas da época, como os problemas familiares, o casamento por interesse, heranças, dotes, dívidas, injustiças, o amor impossível, a pobreza, a exploração do sentimento religioso em proveito próprio, a desonestidade dos comerciantes, a corrupção das autoridades públicas, o abuso das autoridades, as rivalidades políticas, o contrabando de escravos, a exploração do nosso país por estrangeiros, o autoritarismo patriarcal, tanto na escolha do marido para as filhas, quanto na profissão dos filhos, tudo na boca de personagens comuns de Martins Pena. A obra dele tinha um certo caráter moralizante. Ele criava seus personagens exagerando seus defeitos. Num tom de comédia, fazia uma crítica mordaz. Sua galeria de tipos constituía um retrato realista do Brasil da época, como funcionários públicos, guardas, padres, juízes, malandros, moças namoradeiras ou sonsas, viúvas, matutos, mexeriqueiras, estrangeiros e falsos religiosos. Pena sobre aproveitar o momento em que se intensificava a criação do teatro romântico brasileiro e mostrou a realidade de um país atrasado e predominantemente rural, fazendo a plateia rir de si mesma. Entre as 30 peças que escreveu destacam-se O Juiz de Paz na Roça, Quem Casa Quer Casa e sua peça mais famosa, O Noviço, considerada sua obra-prima, inclusive foi adaptada para a televisão. Embora alguns escritores já houvessem se arriscado na dramaturgia brasileira, como Castro Alves e José de Alencar, ainda não havia uma discussão sobre o perfil do teatro brasileiro. Foi apenas com Martins Pena que o teatro passou a refletir as cenas e as problemáticas da realidade brasileira. O teatro no Brasil até então tinha como principal objetivo agradar as elites, que transformavam as representações em verdadeiros eventos sociais, principalmente nas grandes cidades. Como ainda não existia TV, as pessoas chegavam ao teatro às 19 horas e iam embora às 23 horas. Quase sempre, após a representação de um drama, era encenada uma breve farsa, cuja função era aliviar a plateia das emoções causadas pela primeira apresentação para irem embora. Como folhetinista, Martins Pena fez crítica teatral no Jornal do Comércio de 1846 a 47. Como diplomata, viajou para Londres de 1847 a 48 e foi apresentado à Rainha Vitória e ao Príncipe Alberto. Alguns meses depois, fugindo do frio de Londres, foi para Lisboa, Portugal, mas ficou muito doente lá. E com apenas 33 anos de idade, Luiz Carlos Martins Pena faleceu no dia 7 de dezembro de 1848 em Lisboa, Portugal. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário, compartilhe essa biografia com mais pessoas. Vamos incentivar a cultura do nosso país. Até a próxima história.